Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Queridos, aliás, o Vinícius já falou sobre isso aqui na frente hoje. Nós vivemos uma época nas igrejas em que existe uma inconstância muito grande com relação à fé das pessoas em Jesus Cristo. É um entra e sai das igrejas frenético. Muitas pessoas que vêm, que vão, que por aqui passam, e às vezes passam de forma muito rápida, desistem muito facilmente da pessoa do Cristo. Na mesma hora que é uma pessoa fervorosa, cheia de fé, de convicções, basta algum problema, alguma luta, e ela desanima e vira as costas para Cristo. É uma inconstância muito grande. Pessoas que vivem momentos após momento numa crise de alto e baixo, e não consegue ter uma convicção mais precisa na pessoa do Cristo. Nós temos cantado aqui de uns dias para cá, e hoje foi cantado essa música, e eu fico olhando assim, pensando, será que nós sabemos o que estamos cantando? Será que é isso mesmo? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Que é isso? É mesmo? Porque para muitos nos nossos dias, Deus só é Deus se Ele fizer, porque se Ele não fizer, para muitos Ele deixou de ser Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Será que é? É fácil cantar cantar isso quando tudo está muito bem, quando tudo está lindo, maravilhoso, não existe doença, não tem dor de cabeça, né? O coração está batendo, está tudo certo, então é fácil. Mas e se a doença vier de fato? Que Ele é Deus, nós sabemos que Ele continuará sendo Deus, mas para você, para suas convicções, e aí? Como é que é isso? E nós estamos aqui cantando, bonito, muito bonito, mas como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda as nossas vidas espirituais? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre o crescimento espiritual. Nós precisamos crescermos espiritualmente. Amém? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Agora volta aí algumas páginas e vai lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4,
Da carta aos Efésios, versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou reler. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, no plural, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui e carecemos que o Senhor fale conosco. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, usa da minha vida e ministra aos corações dos teus filhos. Que eu possa falar nessa noite aqui sobre a tua palavra, e que essa tua palavra possa ir de encontro aos corações de todos aqueles que aqui se fazem presente, para que haja despertamento e fortalecimento para louvor do teu nome. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, crescer, esta é a lei natural de tudo aquilo que nasce. Tudo o que nasce, nasce para crescer. Nada do que nasce, nasce para ficar como nasceu. Quando os nossos filhos nasceram, quando o seu filho, sua filha nasceu, a sua expectativa maior era vê-lo o seu crescimento. E o desejo dele, quando ele passou a ter o mínimo de entendimento, também era de crescer. Sempre as crianças dizem: quando eu for grande, quando eu tiver 18 anos, quando eu crescer, porque tudo o que nasce, nasce para crescer. Nada nasce para ficar mirrado, pequeno, nas condições que se nasceu, nada. Tudo que nasce, então essa é a ordem natural das coisas que nascem, que ganham vida. Nascemos com a finalidade de crescermos. Por isso, se você, como igreja, como filho de Deus, se você que está aqui nessa noite, já nasceu do alto, se você já nasceu de Deus, faz-se necessário que você cresça. É preciso crescer. Nós não podemos nascer do alto e continuarmos na mesma situação que nós, quando nascemos, estávamos. Não. Se eu me encontrei com Jesus Cristo, eu o aceitei, eu me entreguei a Ele, o reconheci como meu Senhor, como meu Salvador. Ele está nos convidando com isso para que nós possamos com Ele crescer. Então, se você nasceu do alto, o convite de Deus para você é que você venha a crescer. Você precisa crescer. E aí eu me entristeço. Eu me entristeço porque eu vejo pessoas que não crescem. Eu vejo pessoas que está estagnada, que está parada, que está estacionada há muitos anos, sem crescerem na sua fé, em suas convicções, sem darem os passos necessários na presença de Deus. E aí, quando vem os vendavais, Deus, que é Deus, para ele deixa de ser Deus. Porque não cresceu, porque nasceu, mas ficou
é pequeno, continua pequeno, não se desenvolveu, não amadureceu na sua fé, e aí qualquer coisa é coisa para que ele desanime, para que ele desista, para que ele volte atrás. Então, nós precisamos crescermos. E o crescimento que eu estou falando com vocês não é crescimento no físico, mas é crescimento na nossa vida espiritual. Nós precisamos crescermos espiritualmente falando em Deus. Amém? Então, permitam-me eu tentar elaborar com vocês aqui nessa noite, falar com vocês aqui nessa noite sobre alguns princípios que se faz necessário a serem observados para que nós possamos crescermos. Em primeiro lugar, é preciso, para que haja o nosso crescimento espiritual, é preciso deixar. Mas deixar o quê? O texto que nós lemos lá na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se. Em outras traduções está escrito deixem. Então é preciso deixar. Mas deixar o quê? Deixar é abandonar. Abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Por exemplo, 1 de Pedro 2 e 1 diz: portanto, livrem-se de toda maldade. Se você quer crescer espiritualmente falando, você precisa deixar para trás toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aos Efésios 4, versículo 17. Aqui Paulo fala mais algumas coisas que nós devemos deixar para crescermos espiritualmente. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É preciso deixar a futilidade dos nossos pensamentos. Se nós temos a intenção de crescermos espiritualmente, nós precisamos deixar de pensar naquilo que não convém e começarmos a pensar nas coisas que agrada ao Senhor. É preciso deixar os pensamentos fúteis da vida. Que mais que a Bíblia nos ensina que nós precisamos deixar? Versículo 22 do mesmo capítulo 4 de Efésios diz assim, versículo 22: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que mais que nós precisamos deixar? A antiga maneira de viver. É preciso virar as costas para tudo aquilo que nós praticávamos no passado e olharmos para frente. Nós precisamos deixar as coisas que não convêm. Nós precisamos deixar as coisas do mundo e nós precisamos olharmos para Cristo. Temos que deixar, se nós queremos crescer espiritualmente. Que mais que a Bíblia diz que nós precisamos deixar? Capítulo 4,
de Efésios, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nós precisamos deixar o mal palavreado, nós precisamos abandonar a fala fútil, pequena e ordinária. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. O nosso vocabulário, o vocabulário de um cristão, não pode se comparar com o vocabulário dos mundanos. O vocabulário do cristão precisa ser diferente. Precisa deixar toda palavra fútil e pequena e praticar um novo vocabulário. É preciso deixar, se você quer crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo diz mais, versículo 31 do capítulo 4: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Outros conselhos de Paulo estão aí, do que nós precisamos deixar, se queremos crescer espiritualmente. Agora no capítulo 5 de Efésios, no versículo 3 e no versículo 4, ele diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que é mundano não deve ter campo no meio de vocês. É preciso deixar. Amém? Se você tem a intenção de crescer espiritualmente, precisa deixar o mundo para trás. Se você ainda está preso nas coisas do mundo, querido, sinto muito em te dizer, dificilmente você crescerá espiritualmente. Dificilmente. É preciso deixar. Veja o que diz o versículo 15 do capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Vocês precisam viver de forma exemplar. Vocês precisam viver diferentemente da vida que vocês viviam outrora. Eu preciso deixar. Amém? É preciso, queridos, esvaziar o coração de todas as coisas que são carnais e prejudicial à vida espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que esvaziar o seu coração para tudo aquilo que é carnal. E você tem que se apegar, encher o seu coração com tudo aquilo que é espiritual. Porque senão a sua vida cristã continuará sendo uma vida cristã mesquinha, pequena. Tem que deixar. E quanta gente ainda está preso, não é? Nas coisas do mundo. Quanta gente ainda está preso no mundanismo, em tudo aquilo que é reprovável diante da palavra de Deus. Deus está te convidando nessa noite. Desperte, desperte-se, abra os teus olhos e deixe
abandone, esqueça e volte-se para as coisas de Deus. Se assim nós o fizermos, o crescimento espiritual será possível em nossas vidas. Amém? Então, em primeiro lugar, se você quer crescer espiritualmente falando, você precisa deixar o mundo, definitivamente falando. Em segundo lugar, se você tem a intenção de crescer espiritualmente, você precisa desejar, você precisa querer. E você precisa desejar e querer, não é de uma forma simples, mas você precisa desejar e querer com intensidade, como quem quer de fato, como quem deseja mesmo, como quem busca realmente. É assim que precisa ser. Então você precisa desejar, você precisa querer. Irmãos, nada, absolutamente nada, vem do acaso. Se você crê no acaso, se você acredita no acaso, deixa eu te chatear, nada vem do acaso. Absolutamente nada vem do acaso. Tudo na vida tem uma razão de ser. Tudo na vida tem uma razão de existir. Tudo na vida tem uma razão de acontecer. Nada vem do acaso. Portanto, só alcança as coisas espirituais aqueles que as desejam, aqueles que querem as coisas espirituais. Lá em 1 de Pedro, a leitura que nós fizemos no início, no capítulo 2, o versículo 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Desejar significa querer com intensidade, como um recém-nascido faminto. É assim que a Bíblia está dizendo aí. E todos aqui, os adultos, já viram como é uma criança recém-nascida quando está faminta. Nada, quando ela está com fome, nada lhe agrada, a não ser o peito materno, o leite materno, ou o leite que seja na mamadeira, não importa, né? Nada. Você pode pegar o chocalho e chacoalhar, pode pegar o brinquedo, pode fazer careta, pode virar pirueta, você pode plantar bananeira, nada vai chamar a atenção dela se não for o leite. Por quê? Porque ela precisa, ela necessita, ela está com fome, o seu estômago está pedindo leite, e aí ela chora, e quanto mais passa o tempo, mais ela chora, e pode você fazer o que quiser, mais ela vai chorar. Eu me lembro que quando o meu filho nasceu, era tarde da noite, ele começou a chorar, e a Débora dava o peito, e ele chorava, e nós fazíamos de tudo, e ele chorava, e nós, pai, de primeira viagem, e não sabíamos, e aí deu tarde da noite, e nada resolvia, e o menino não parava de chorar, e que é isso, meu Deus, nós já estávamos em ponto de ficar louco. Aí de repente não é possível, eu fui no Extra, nós fomos no Extra de madrugada, compramos uma lata de leite, fizemos um leite, o menino tomou, acabou o choro, ele queria leite, estava com fome, não tinha mais leite, a mãe não tinha mais leite, e aí ele estava com fome, mas nada fazia com que ele parasse de chorar. Por quê? Porque é assim uma criança recém-nascida, quando ela quer o leite, ela almeja, ela deseja, ela precisa, ela necessita, e por isso ela chora intensamente, deixa você surdo.
E se você quer crescer espiritualmente falando, você precisa agir da mesma forma. Você precisa desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o puro leite. Amém? E o puro leite que Pedro está dizendo aqui, sabe qual é? É a palavra de Deus. Nós precisamos desejá-la ardentemente no nosso coração, como criança recém-nascida, se nós queremos crescer espiritualmente. Precisamos, irmãos, de determinação. Como eu disse no início, nós vivemos numa época em que as pessoas andam numa fase de altos e baixos. Você olha para ela está cheia de fé, e você fala, agora vai, de repente, aí cai, e vocês, vamos, irmão, olha, Deus é bom, Jesus é maravilhoso. De repente ele engrena de novo, você fala assim, agora vai. Daí a pouco dá uma dor na ponta do dedinho, mindinho, e ele de novo. É cheio de altos e baixos. É uma inconstância terrível. Eu nunca vi, que isso? Aí eu fico pensando, cadê a convicção desse irmão? Cadê a convicção dessa irmã? Aí quem ele está crendo? Será que ele lê a Bíblia? Será que ele tem intimidade com Deus? Será que ele busca a face do Senhor? Será que ele conhece o Deus que ele diz que serve? Por que será que ele vive assim, tanto em altos e baixos, vai, não vai, vou, não vou? Que isso? É preciso, queridos, sermos perseverantes. É preciso nós estarmos fixados nos nossos objetivos. É preciso nós estarmos determinados para aquilo que nós fomos chamados e aonde nós queremos chegar. Nós precisamos estarmos convictos da nossa fé, convictos do Senhor que servimos, se queremos crescer espiritualmente. Na busca do crescimento espiritual, irmãos, nós não podemos esmurecer. Se você deseja crescer espiritualmente, você não pode esmurecer. Você precisa, é lógico, ninguém aqui é super-homem. É óbvio que nós temos os nossos problemas, e lá, aqui ou acolá nós vamos ter sim, porque nós somos assim. Mas não pode ser constantemente, dia após dia, todo ventinho te derruba, toda brisa te desanima. Não, você precisa ser mais forte. Nós precisamos ter mais convicção. Então, se você quer crescer espiritualmente, você não pode esmurecer por qualquer coisa. Veja o que o escritor aos Hebreus no capítulo 10, abra aí a sua Bíblia, capítulo 10 de Hebreus, versículo 35 e versículo 36, olha o que o escritor aos Hebreus escreveu: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Olha só, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão disso, independente de qualquer coisa, confiem. Esteja certo que o Deus que você serve é Deus, independente de qualquer coisa. Se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele é Deus, e ponto final. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É preciso perseverar, meu querido. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa perseverar. Veja aí, Tiago, vira aí umas 2 folhas da Bíblia. Tiago é o próximo livro, depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo
que fizer. Vai lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 19. Diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. Amém? É perseverando. É preciso perseverar. Em terceiro lugar, se você deseja crescer espiritualmente, você precisa aproximar-se. Precisa existir da sua parte aproximação. Aproximação do que? De quem? Você precisa ficar bem perto de Jesus, se você deseja crescer espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente estando longe de Jesus. Ninguém. Ouviu? Ninguém. Ninguém cresce espiritualmente estando longe, ficando longe de Jesus. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa se aproximar do Mestre. Você precisa chegar um pouquinho mais perto. Você precisa dar mais um passo para a presença dele. Você precisa se aproximar. Agora, na prática, como é que nós podemos ficarmos mais perto de Jesus? O que eu posso fazer para que eu venha, para que eu consiga ficar mais perto de Jesus? Você precisa ter tempo diário com Deus. Nós ficamos mais perto de Jesus quando nós reservamos um tempo para Ele. Você precisa ficar a sós com Deus, se possível diariamente, seja por meio da oração, seja por meio da consagração, ou seja por meio da leitura, da meditação, do aprendizado de sua palavra. Você precisa buscar ficar mais perto de Jesus. Você me entende? Porque se você tem tempo para tudo e não tem tempo para Deus, você pode crescer em tudo, menos crescer em Deus. Você pode crescer em conhecimento de todas as coisas seculares e etc. Mas em Deus ficará difícil se você não se aproximar de Deus. Então, se você tem a intenção de crescer espiritualmente, você precisa se aproximar dele, querido. Amém? Em quarto lugar, se você tem a intenção de crescer espiritualmente, você precisa ler e procurar conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu nunca vi como nós estamos prontos e preparados para aprendermos de tantas coisas seculares, de tantas coisas que nos apresentam, mas para aprender da palavra de Deus é uma dificuldade terrível. Dá sono, dá preguiça, dá anemia, fica doente, dá dor de cabeça, dá tudo. Dá tudo. Se lançarem algo hoje, aí fora, né? De último instante, algo novo. Amanhã muita gente já vai estar, expert. Mas às vezes está dentro da igreja há tantos e tantos anos, e você pede para ele abrir a Bíblia em Apocalipse, e ele começa a procurar no início, lá em Gênesis. É impressionante. Como é que nós vamos crescer? Para onde é que nós estamos indo?
Não existe crescimento, queridos, espiritual distante da palavra de Deus. Não existe. Não existe crescimento espiritual fora da palavra de Deus. Não existe. Se nós temos a intenção de crescermos espiritualmente falando, faz-se necessário nos voltarmos para as Escrituras Sagradas, faz-se necessário nos apaixonarmos pela palavra de Deus. Ou então você vai saber tudo sobre a novela, sobre o Zap, sobre o Face, sobre tudo que existe aí, menos do Deus que você serve. E aí, quando vir a brisa, ela vai estar lá no Japão ainda, e você já vai estar pegando resfriado aqui. Entendeu? Então nós precisamos nos voltarmos para a palavra de Deus. Veja aí comigo, 2 de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Versículo 18, diz assim. 2 de Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Veja comigo o Salmo 119. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 119, o verso 105, que é muito conhecido por sinal. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que faz com que eu possa pisar, andar com passos firmes e seguros, porque ela é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é quem faz com que eu possa caminhar com segurança. A tua palavra é o que faz com que eu possa caminhar com esperança e ter certeza do caminho em que eu estou trilhando, porque ela é quem clareia, quem ilumina, ela é a luz que clareia o meu caminho. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa se voltar para esta palavra. Veja aí comigo, 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 ao 17 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa, querido, que a melhor maneira de conhecer melhor a Deus e dele nos aproximarmos é ler e conhecer a palavra de Deus, a sua palavra. Deus, Ele quer que conheçamos sua palavra, a fim de nos tornarmos amadurecidos e fortes em nosso relacionamento com Ele, para o nosso crescimento espiritual. Então Deus quer que nós conheçamos a sua palavra. Então desligue um pouquinho a televisão,
tenha um tempinho maior com a palavra de Deus. E você verá a transformação que ela provocará em sua vida. Amém? Dê um pouquinho mais de atenção para as Escrituras Sagradas. Tenha um pouquinho mais de tempo com a palavra do Senhor. Se preocupe com isso. Em quinto lugar, se você deseja crescer espiritualmente, ore. Fale com Deus. Ore, fale com Deus. A oração, irmãos, é uma via de mão dupla, por meio da qual nós nos comunicamos com Deus e Ele conosco. Você fala e ouve. Você fala e Ele te responde. E assim deve ser a nossa oração. Termos um diálogo com o Pai. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa aprender a entrar no seu quarto e falar com o Pai em secreto, em silêncio. É por meio da oração, irmãos, que nós somos capacitados a aproximarmos cada vez mais de Deus, para obtermos força, encorajamento, compreensão e paz. E mais, Deus se agrada em que falemos com Ele sobre os nossos problemas, e não desapontará os que colocarem sua confiança nele. Deus não desaponta aqueles que colocam nele esperança, aquele que confiam nele todas as suas necessidades, confia a Ele todos os seus problemas, todas as suas adversidades, todas as suas lutas. O meu Deus não desaponta. Então, se você quer crescer espiritualmente, aprenda a orar, aprenda a ter tempo com Deus em oração, aprenda a dialogar com Deus, ter comunhão com Deus na fala, na conversa diária. Olha o que diz João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, João 16, 23 a 24 diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vai lá em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, Efésios 6 e 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja a primeira de João. Olha o que diz João, o apóstolo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa orar, falar com Deus. Queridos, sabe por que nós crescemos quando nós oramos, espiritualmente falando? Por que nós crescemos? Porque você pede hoje, de repente amanhã Deus te responde, e isso fortalece a sua fé. Você pede amanhã, e talvez daqui a um ano Ele te responde, e isso te dá mais uma injeção de ânimo, para confiar nesse Deus que responde às orações.
Talvez você pediu coisas há anos atrás e Deus está respondendo hoje. E isso está te dando ânimo espiritual. Isso está te fortalecendo espiritualmente falando. Então, queridos, o efeito acumulado de orações respondidas, ele reforça a nossa fé em Deus. Nós vamos pedindo, Deus vai respondendo, e nós vamos ganhando cada vez mais força. Então, quer crescer espiritualmente? Aprenda a ter tempo com Deus em oração. Em sexto lugar, se você quer crescer espiritualmente, é preciso viver em comunhão. Nós não somos capazes de vivermos sozinhos. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. Nós fomos criados para vivermos juntos e na dependência, muitas vezes, uns dos outros. Que dirá a igreja do Senhor? Todos precisamos de Deus, todos nós precisamos de Deus, e precisamos também uns dos outros, todos nós. Ao nos tornarmos cristãos, nós passamos a fazer parte de uma família maior. Deus faz com que esta família, chamada de corpo de Cristo, dependa dele, e com que seus membros dependam uns dos outros, para aprofundar seus relacionamentos e satisfazer as necessidades mútuas. Deus faz isso. Lá em Efésios, veja aí comigo, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 16, Paulo escreveu o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa viver em comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Veja, queridos, que crescemos juntos, mediante o nosso relacionamento com Deus, é o que está escrito aí no que nós acabamos de ler, e de uns com os outros. Nós crescemos juntos, se nós estivermos em comunhão com Deus e uns com os outros. Portanto, para continuar crescendo e nos conservarmos sadios, devemos permanecer ativos no corpo de Cristo. Se você quer continuar crescendo, se você quer crescer e continuar crescendo, você precisa ser um cristão ativo no corpo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, olha como vivia os irmãos da igreja, os nossos irmãos da igreja primitiva. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, diz assim: eles,
se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Por isso eles cresciam espiritualmente, eles se dedicavam, eles se empenhavam, eles se desdobravam aos ensinos dos apóstolos. Eles levavam a sério a palavra de Deus. Eles levavam a sério a comunhão de uns para com os outros. Eles levavam a sério a oração. E por isso, eles se fortaleciam dia após dia. Aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 19 ao 22, Paulo escreveu o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa estar junto. Você precisa estar vivendo em comunhão. Nenhuma ovelha fora do redil vai ter vida longa. Nenhuma. Você precisa estar junto. Carta aos Hebreus, no capítulo 10. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10. No versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja. Se nós queremos crescer espiritualmente, é preciso nos reunirmos como igreja. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Naquela época era alguns, hoje é muita gente que tem deixado de se reunir. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É preciso estar junto, é preciso nos reunir. Em sétimo lugar, para terminar, se você deseja crescer espiritualmente, você precisa fazer algo que é essencial, que é fundamental para a sua fé. Sabe o que é? Compartilhá-la. É preciso compartilhá-la. Se você deseja crescer espiritualmente, você precisa começar a falar de Jesus para os outros. Deus não te chamou para que você ficasse sozinho. Deus te chamou para que você trouxesse outras pessoas contigo. E à medida que você fala de Jesus para os outros, você é fortalecido na sua fé. Sabia disso? Se existe uma injeção, uma bezetacil para a fé do cristão, se existe um adubo para a vida do cristão, é quando ele fala de Jesus Cristo aos outros. À medida que ele fala de Jesus aos outros, ele é edificado, ele é fortalecido, ele é revigorado na sua fé e em suas convicções. Então, se você deseja crescer espiritualmente,
Você precisa aprender a falar de Jesus para o seu próximo, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho, não importa. Você precisa falar de Jesus e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida espiritual. Faz-se necessário, porque Jesus não nos chamou para ficarmos com os braços cruzados. Ele nos chamou para falarmos do seu amor. Ele nos chamou para falarmos do seu nome. Ele nos chamou para falar da sua grandeza. E quando nós falamos dele, nós somos revigorados, nós somos fortalecidos, nós somos edificados. Para terminar, eu quero terminar dizendo o seguinte: que o pleno desenvolvimento, queridos, a estatura de varão adulto, só será alcançada quando estivermos com Cristo, só lá no céu. No céu, nós chegaremos à perfeição, porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. No céu nós chegaremos à perfeição. Enquanto nós estivermos aqui na terra, devemos nos esforçar para crescer, para nos fortalecer no Espírito, a fim de que consigamos chegar ao final da carreira firmes na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que possamos chegarmos no final da carreira como gente vitoriosa em Cristo Jesus, que venceu porque buscou nele força, venceu porque buscou no Senhor tudo aquilo que precisava para vencer o dia mau, para vencer as astutas ciladas do diabo. Então, querido, é preciso crescer espiritualmente. E o convite do Senhor, que o Senhor está te fazendo nesta noite, é: desperte-se e busque o seu crescimento espiritual enquanto é tempo. Amém? Deixe-se levar pela palavra de Deus e vire as costas para as coisas que não convêm, e você verá que isso fará uma grande e poderosa diferença em sua vida. Que Deus vos abençoe.